E no Rio, o Flamengo apresentou o lateral Alexandro e Marcos Braz afirmou que o rubro-negro deve correr atrás de um atacante para substituir Pedro. O lateral esquerdo Alexandro é apresentado pelo Flamengo e é mais um reforço do rubro-negro nesta janela de transferências. Não vejo a hora de poder estrear, de poder estar dentro do campo. E esse projeto que me apresentaram realmente é maravilhoso e é um clube onde qualquer jogador, seja do Brasil, Sul-América e no mundo, gostaria de jogar. Tá especial essa sexta-feira aqui no Jogo Aberto e já... Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e corte do Jogo Aberto, Renata Fã, News comentando tudo aí sobre o Flamengo, né? E sobre aí o substituto de Pedro, né? E reforço que pode pintar nesse Flamengo aí, né? Que tá precisando. Então, sem mais enrolações, galera, fica agora aí com o vídeo. Vamos falar do Flamengo, que aproveitou para apresentar o lateral esquerdo Alexandro e promete ir às compras batalhar por um bom atacante para substituir o lesionado Pedro. O esquerdo Alexandro foi apresentado oficialmente pelo Flamengo no Ninho do Urubu. O jogador assinou contrato com o rubro-negro até dezembro de 2026. Na entrevista coletiva, ele falou sobre o porquê escolheu o Flamengo. O fator Tite, para mim, realmente foi muito importante, porque eu sempre me senti muito bem na questão tática que ele coloca em campo. Eu sempre tive um bom aproveitamento com o Tite dentro do campo. O lateral não joga desde o dia 25 de maio, quando atuou pela última rodada do campeonato italiano defendendo a Juventus, clube onde encerrou uma passagem de 9 anos. Não vejo a hora de poder estrear, de poder estar dentro do campo. E esse projeto que me apresentaram realmente é maravilhoso e é um clube onde qualquer jogador, seja do Brasil, Sul-América e no mundo, gostaria de jogar. Alexandro vai ter tempo para se adaptar ao Rio de Janeiro, já que por conta da data FIFA, o Flamengo só volta a campo no dia 12 de setembro contra o Bahia pela Copa do Brasil. Apesar dos reforços nesta janela de transferências, o Flamengo enfrenta problemas por conta de lesões. Além de Pedro, que vai precisar passar por cirurgia, o rubro-negro tem outros 8 desfalques, entre eles Vinha e Cebolinha, que não atuam mais nesta temporada. O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, lamentou a lesão de Pedro, mas reforçou que o elenco tem 3 jogadores que atuam na posição. A gente lamenta, a gente fica triste pelo atleta que é, pelo ser humano que é, mas dizer que a gente tem mais 3 centroavantes aqui no elenco. Nós temos o Carlinhos, temos o Gabigol, o próprio Bruno Henrique. A gente avaliou algumas situações, vem avaliando, mas essa decisão vai ser um pouquinho mais para frente, com calma. Agora aqui uma pausa para dar uma informação que chegou para mim essa semana. Vocês sabiam que 79 veículos são roubados por dia no Rio de Janeiro? Número absurdo, não é mesmo? Não dá para ficar aí andando por aí com seu carro, sua moto, desprotegido, contando com a sorte. Então conte com quem entende proteção. No Clube Uni existem planos que cabem no seu bolso. Aponta agora a sua câmera aqui nesse QR Code, né? E faça uma cotação ou entre em contato pelo número 21 32 81 61 11, né? E seja aí protegido pelo Clube Uni. Então, fica agora aí com o vídeo. Agora acabou de anunciar, de apresentar o Alex Telles, está anunciando. O Alexandre, eita! Vamos lá, vamos falar o verbo certo e vamos falar o jogador certo. O Flamengo apresentou o Alexandre. Tem um movimento de janela, a gente mostrou o balanço aqui, né, ao longo dessa semana, de muito jogador chegando para ocupar lugar no time, né? Foram contratações assim. E é com aquilo também que a gente debateu aqui. Faltam 13 jogos para acabar o Campeonato Brasileiro, tirando a Copa Asterisco, né? Ainda está em andamento. Ontem, aliás, tivemos um empate pela Copa Asterisco, né? A gente mostra daqui a pouquinho o Cuiabá e Juventude. Mas o Alexandre, por exemplo, é um jogador que chega com potencial para disputar a vaga de titular com o Ayrton Lucas. Eu acho que ele até pode ser zagueiro pelo lado esquerdo. Ele e o Danilo na Juventus foram usados em funções um pouco diferentes, né? Exato. Mas lá não era a linha de 3? Sim, mas
Eu acho muito bom. E também tem, quando tiver em condições, tem 2 laterais esquerdos da seleção já lá. Ayrton Lucas e Vinha. Então, eu acho que dá para pensar aí também com zagueiro para o lado esquerdo. Bom, e o Flamengo está mobilizando também o noticiário por causa da busca por um atacante, né? A gente já teve o Memphis Depay apontado como interesse do Corinthians e agora surgiu o Martial. Aliás, se fala Martial mesmo ou tem que falar Marcial? Acho que a pronúncia é Marcial, né? Acho que sim. Jogador da seleção francesa, que sofreu muito com lesões nos últimos anos, né? Agora, o Flamengo acabou de perder o Pedro por uma lesão grave. E a janela ainda permite a contratação de jogadores que estão sem contrato no momento. Sem contrato. E no caso do Pedro, ao contrário de outros problemas de contusão do Flamengo, é a expectativa de alguém que veio para compor o elenco do ano que vem. O Pedro, a gente está projetando aí o quê? Meio do próximo ano, do meio para o fim do próximo ano, ele voltar a jogar, né? É uma lesão de recuperação longa. Isso. Ligamento, né? Isso. Pena. História do ligamento do Então joelho. você imagine que é o seguinte, não é aquela coisa de contratar emergencialmente alguém, está pensando numa contratação para a temporada, inclusive 2025. Até porque o Flamengo não sabe se continua com o Gabigol, né? O Gabigol vira a solução imediata para a vaga de centroavante deixada pelo Pedro e ele está se recuperando de lesão, né? Mais ou menos está se recuperando de lesão, vinham jogando em estilos diferentes, eu acho que não. Vai buscar um outro jogador aí. Se o Marcial chega, por exemplo, já pode chegar com status de titular também, é isso? A minha impressão é que sim. Dependendo da condição física dele. A condição física é alguém que chegue e entre. Bom, vamos agora chamar o Bruno Cortes. Ele está em Trestor. Vamos para o Rio de Janeiro agora, porque o Flamengo apresentou o grande reforço, o Alexandro, jogador de Copa do Mundo, vem para a lateral esquerda. O Flamengo que tem o Vinha machucado e o titular só tem o Ayrton Lucas, ali o Alexandro vem para disputar essa posição. Vamos ouvi-lo. Essa decisão foi meio que, vamos dizer, natural. Obviamente que não passa só do lado profissional, mas também para o lado pessoal. Então foi uma decisão que foi tomada junto com toda a minha família. Tenho minhas 2 meninas que nasceram na Itália, que são apegadas muito ainda na Itália. Então foi uma decisão coletiva em questão de voltar para o Brasil. O projeto apresentado pelo Flamengo, junto com a comissão técnica que eu já conhecia há muito tempo, com jogadores também que eu já conhecia, isso facilitou a minha vinda para o Flamengo, porque era o clube onde me sentia mais familiarizado, que eu sinto que eu vou me adaptar mais fácil em questão dos jogadores e da comissão técnica. Sinceramente, estou muito feliz de ter voltado para o Brasil e estou muito feliz de ter voltado para o Flamengo. E, como eu já disse, esse fator da comissão técnica, mais com o grupo de jogadores que aqui se encontram, foi que realmente foi a chave de eu poder ter voltado. Só uma correção, Internacional e Fortaleza jogam na quarta-feira, dia 11, tá? Alexandre, um grande reforço, né? Chegou a namorar o São Paulo, mas o São Paulo não tinha muito a oferecer, muito dinheiro, quanto ele ainda tem de valor de mercado. O Flamengo ofereceu 3 vezes mais e pesou também, além do dinheiro, que acaba sendo o peso maior, mas o fato de voltar a trabalhar com o Tite. Sim. A escolha é uma escolha profissional justa. Enfim, o Flamengo é uma potência sul-americana, paga em dia, paga mais que os demais. Você vê, o Flamengo gastou uma bala no Ayrton Lucas, gastou mais uma quantia considerável para trazer o Vinha se machucou. Ele tem poder de investimento, então ele foi lá e, quando você quer Alexandre, trouxe o lateral que foi importante para a seleção brasileira aí nos últimos anos, né? Um cara que chega para tomar conta
da posição. Acho que chega para ser titular, inclusive, já por ter trabalhado com o Tite e tudo mais. Eu imagino que vai fazer parte do time principal. Um grande reforço, sem dúvida nenhuma. Não sei quanto tempo ele vai precisar para se adaptar, enfim, se ele está bem fisicamente, essa é uma outra questão, mas é um grande jogador. Ele tem, em relação ao Ayrton Lucas, além da experiência, porque o Ayrton Lucas é um jogador muito bom, né? Já foi convocado para a seleção brasileira. São características diferentes. Né? Ele tem mais, acho que um potencial defensivo maior, né, do que o Ayrton Lucas. Maior, mais domínio da função, né? Ele é mais Felipe Luiz. O Ayrton Lucas vai sair mais para jogar, ele fica mais... mas, enfim, nós estamos falando de um clube que tem poder de investimento, que tem 3 excelentes laterais esquerdos, né? Um deles está machucado agora, que é o Vinha, mas o Flamengo está muito bem servido nessa função, sem dúvida nenhuma. Após a lesão do Pedro, ligamento cruzado anterior, perde a temporada. O Marcos Braz, nessa entrevista coletiva, ele participou, dirigente do Flamengo, de apresentação do Alexandro, ele também falou coisas sobre o time. Ele não poupou elogios ao Gabigol e falou de uma possível reposição, ou seja, contratação de um outro jogador. O Flamengo tem o Carlinhos e o Gabigol para essa posição, para repor aí o Pedro. Vamos ouvi-lo. Bem, em relação ao problema que a gente teve com o Pedro, é dizer que a gente lamenta, a gente fica triste pelo atleta que é, pelo ser humano que é, mas dizer que a gente tem mais 3 centroavantes aqui no elenco. Nós temos o Carlinhos, temos o Gabigol, o próprio Bruno Henrique. Isso não quer dizer que quando a gente soube do problema com o Pedro, a gente não ficou atento nem começamos a conversar entre eu, o Bruno e mais 1 ou 2 pessoas na possibilidade ou na necessidade de se trazer um outro jogador. Dizer que a perda do Pedro é irreparável no primeiro momento. Era o titular da posição, mas a gente confia nos que estão aqui, sempre confiou, né? O próprio Gabigol, em 3 finais de Libertadores, nos ajudou, fez gol em todas as finais, nos deu 2 títulos junto com os companheiros, claro, mas a gente tem extrema confiança, né? Tanto no Gabigol como nos outros jogadores que estão aqui. A gente ficou atento ao mercado, a gente começou a ouvir, 300 pessoas ligam para a gente, começaram a ligar após eles ligam para a gente e depois passam para vocês que a gente estava interessado. Esse é do jogo. E a gente avaliou algumas situações, vem avaliando, mas essa decisão vai ser um pouquinho mais para frente, com calma, um pouquinho mais para frente, com calma, que eu digo, esse caso, de fato, a gente entenda que vai fazer uma contratação. Precisa? Eu, sinceramente, eu aposto no Gabigol, tá? Vamos lá. Nós estamos falando de um clube que tem poder de investimento, ou seja, se aparece uma oportunidade de mercado interessante e o Gabriel está com o futuro dele incerto, ou seja, você pode trazer um jogador que tem tudo para ser útil agora e vai ser importante também lá na frente, já pensando no elenco de 2025, ok, tá? Agora, eu acho, por exemplo, que é a hora do Gabriel e do Flamengo se acertarem definitivamente, porque o Gabriel vai precisar de uma sequência, acho que ele vai ter essa sequência, eu acho que ele tem características para isso. Ele não é a mesma coisa que o Pedro, eles são características diferentes. Inclusive, eles jogaram juntos sob o comando do Dorival. O Bruno Henrique é um ponta adaptado pelo meio, mas pode jogar nessa função. Tem estatura para isso, tem potencial para isso, enfim. Não é um pivô, é um jogador para você explorar, dar mais profundidade, né? A equipe vai explorar mais. Mas eu acho que pode ser importante para o Gabriel. Se o Gabriel, de repente, deslancha novamente com a camisa do Flamengo, ele se acerta com o clube e permanece. Sim, pode renovar contrato assim, e tal. Eu não desisti do Gabriel. Eu entendo que ele ainda tem muita bola para render aqui no futebol brasileiro. Tem gente que acha que ele está há muito tempo, mal, não vai melhorar da noite para o dia.
esse ciclo já está encerrado, ele precisa de novos ares, enfim. O Gabriel, para mim, tem aquele perfil de jogador que precisa ser paparicado. E eu acho que chegou esse momento. Ele não funciona à base de pressão, porrada, não, ele precisa daquele carinho que chama ele, mostra a importância que ele tem, dá moral, motivação, enfim. Cada um tem um jeito, eu acho que ele é desse jeito e acho que ele tem tudo agora para retomar aquele bom futebol. E vai precisar também ser, além de carinho, precisa também ser absolvido da denúncia de doping, né? Lá na Corte Arbitral do Esporte. Sim, que esse processo ainda está rolando. Mas eu estou imaginando nessa reta final, né? Sim. Vamos lá, do Palmeiras. Deixar o vídeo para falar sobre o Flamengo com 2 assuntos importantes, um relacionado a prazos e outro uma sugestão inusitada. Entre os vários atletas oferecidos ao Flamengo nos últimos dias, desde a lesão do Pedro, há um uruguaio, Maxi Gomes. Você já ouviu falar sobre ele? 28 anos de idade, está livre no mercado, o que lhe permitiria ser contratado pelo Fla. O grande problema é que o Maxi Gomes não marca gols há mais de um ano, apesar de ser um centroavante. Ele disputou a última temporada pelo Cádiz, 33 partidas na Espanha e nenhum gol marcado. Seu último gol aconteceu em 1º de abril de 2023, enquanto ainda vestia a camisa do Trabzonspor da Turquia. 1 ano e 5 meses sem marcar. Fico imaginando a reação do torcedor do Flamengo se um atleta como esse é contratado para o lugar do Pedro, que é alguém que nasceu para fazer gols. Há outros nomes muito mais impactantes e que negociam à frente do Maxi Gomes no Flamengo, entre eles o Memphis Depay, que havia sido sugerido no mês passado, e do Anthony Martial, que é um atacante francês com carreira no Manchester United. Importante contar sobre os prazos. O Flamengo tem pequenos e curtos prazos se quiser contar com esse atleta nas 3 competições que ainda disputa. Mas, Nicola, você vive falando que o prazo para a contratação de atletas desempregados é 20 de setembro, certo? E esse prazo vale para o Campeonato Brasileiro. Então, se contratar esse centroavante até o dia 20, o Flamengo vai poder registrar esse jogador para a disputa da reta final do Campeonato Brasileiro. Mas, na Copa do Brasil e na Libertadores, os prazos são outros. O prazo da Copa do Brasil, inclusive, se encerra na próxima segunda-feira, dia 9. Segunda-feira, dia 9. Se o Flamengo não conseguir registrar um centroavante até o dia 9, não poderá contar com esse atleta nas fases de semifinal e final, isso obviamente se o Flamengo seguir adiante na competição. Na Libertadores o prazo é um pouquinho maior, dia 13 de setembro, na próxima sexta-feira. Então o Flamengo tem até a próxima segunda se quiser registrar esse atleta na Copa do Brasil. Até a próxima sexta-feira se quiser ter esse jogador também na Libertadores da América. E aí, no dia 20, se quiser contar com o atleta apenas no Campeonato Brasileiro, com uma lembrança importante. Para a Libertadores da América, são permitidas apenas 3 trocas para a fase de quartas de final. E o Flamengo já havia contratado 4 jogadores. Já dá para imaginar que o Michael não vai figurar nessa lista de quartas de final. Até porque o Michael está machucado. Mas se esse eventual centroavante chegar, ele teria de disputar uma das 3 vagas restantes com o Gonzalo Plata, com também os outros 2, o Alcaraz e o Alexandre. Desses 4, o centroavante e esses 3 outros reforços que eu citei, um deles precisaria ser descartado das quartas de final, ficando à disposição apenas para uma eventual semifinal. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Já usa o espaço para comentar e avalia? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, a gente se... Então é isso, galera, chega mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Falando um pouquinho aí sobre o Flamengo, né, que aí apresentou Alexandro, né, ontem, e hoje tem a apresentação de Alcaraz, né, inclusive vamos postar aqui no canal, então vocês fiquem atentos, mas vamos falar um pouquinho sobre isso, né, o Flamengo vem aí reforçando o Mengão, né, com jogadores que estão chegando para atuar nas reposições, porque jogadores se machucaram nesse período, né, no caso aí de Michael, Vinha, Cebolinha e agora Pedro, né, inclusive Pedro vai ter aí um substituto, né, que está sendo aprovado aí pela diretoria. A princípio estão colocando Gabigol como titular principal, mas é isso, eu acredito que o Flamengo não vai focar 100% em Gabigol, porque ele não está numa boa fase, né, junto com o Carlinhos também são jogadores que não chegam nem um pouco do nível do que Pedro estava atuando nessa temporada. Aí o Flamengo, né, ficou aí um caos de encontrar, né, jogadores, ficou primeiro Depay, mas Depay está praticamente acertado com o Corinthians. Aí agora tem o Martial, que está livre no mercado, né? Está aí praticamente em conversas com o Mengão.
né? Então ele pode vir pintar, tá livre no mercado, pode vir atuar aqui para o fim da temporada, tanto na Libertadores como na Copa do Brasil. Seria um reforço imenso aí para o Mengão, né? E aí a torcida tá fervorosa, querendo saber se vai acontecer mesmo, se vai chegar o jogador para vir atuar pelo Mengão. Mas é importante a opinião da torcida, por quê? Porque é um jogador aí que ele tá um bom tempo fora do mercado, né? Não tá jogando, não tá atuando. E aí, vir para cá e não atuar bem, vai ser só um peso aí para o time. Mas aí, torcedor, ele é um bom jogador. Você contrataria para o Flamengo? Comenta aqui pra gente, deixe sua opinião aqui, inscreva no canal, né? Que é muito importante para nós. Agora valeu e até o próximo vídeo.